Bom dia a todos. Eu não sei nem porque me convidaram para essa aula. Alguém aqui é cirurgião vascular na plateia? São poucos, né? A gente queria mais respostas dos dermatologistas do que soluções, porque essa não é muito a nossa área, mas vou comentar um pouquinho sobre a minha experiência e os problemas que a gente encontra no dia a dia. Bom, nas complicações que nós encontramos no dia a dia, na flebologia estética, basicamente elas estão relacionadas à escleroterapia e à cirurgia, seja convencional ou térmica, que é praticamente um consenso hoje em dia no tratamento de varizes originárias de veia safena. Mas, sem dúvida nenhuma, o motivo pelo qual estou aqui é para falar sobre a hiperpigmentação, que com certeza é um pouco diferente do que vocês costumam tratar, porque é uma mancha um pouco mais especial do que as manchas de melanina, basicamente. A hiperpigmentação ela é comum tanto na insuficiência venosa crônica, na forma de dermatite de estase, como também pós-escleroterapia líquida ou com espuma, ou após a cirurgia, ou após a ablação térmica. E alguns tipos de mancha que podemos encontrar no dia a dia, pós-espuma, que costumam ser longas, porque geralmente são varizes de grosso calibre, na escleroterapia líquida, manchas pequenas, e no caso da cirurgia, manchas difusas, que dificulta bastante o tratamento. Mas, sem dúvida nenhuma, o que mais incomoda a gente é aquela paciente que procura a gente para um tratamento estético das varizes e acaba ficando com uma mancha, né? Eu não preciso nem falar sobre a constituição da pele para os dermatologistas, mas para os cirurgiões vasculares é importante ter uma ideia dessa dimensão. A pele é dividida, obviamente, em epiderme, derme e hipoderme, só que as nossas manchas são mais profundas do que as manchas normalmente vistas na prática da dermatologia. Elas geralmente estão na camada da derme, ou um pouco na derme, na epiderme. E o que a gente vê é que muitas vezes focamos no tratamento da melanina, com soluções tópicas, e na verdade o nosso alvo não é exatamente o melanossoma, mas sim a hemosiderina, porque esses pacientes costumam manchar por extravasamento de hemácia no subcutâneo, principalmente na derme. Então, sem dúvida nenhuma, a principal causa das manchas na flebologia estética são as manchas em decorrência da hemosiderina, mas também temos a participação da melanogênese com participação da melanina também. E na análise microscópica, o que vemos é que a melanina fica muito mais profunda do que as manchas de epiderme, então fica muito mais difícil para a gente acessar esse pigmento do que a melanina, muitas vezes. Bom, dos tipos de modalidade de tratamento, a gente sabe que boa parte das manchas pós-escleroterapia líquida costumam regredir, mas, sem dúvida nenhuma, as manchas mais difusas, como na escleroterapia com espuma ou cirúrgicas, é muito mais difícil a melhora espontânea. Nós vamos falar sobre a fototerapia. Essas são as opções hoje que a gente pode usar. No caso da melanina, o pico de absorção dela, apesar de ser 355, ela é bem absorvida em praticamente todos os comprimentos de onda. No caso da hemosiderina, é um pouquinho mais complicada. A gente tem mais dificuldade em achar trabalhos ou resultados com relação a ela, mas seu pico de absorção está próximo de 410, 415, mas se você usar um comprimento de onda curto, como ela está numa profundidade maior, você vai ter muito mais dificuldade em chegar até esse pigmento, né? Com relação ao tempo de relaxamento térmico, todos vocês sabem da dermatologia que, no caso da melanina, nós precisamos de um tempo de relaxamento térmico bastante curto. Agora, a questão é saber qual é o TRT da hemosiderina. A gente acredita, e é o que eu acredito, que a hemosiderina esteja muito próximo dos pigmentos de tatuagem, o seu TRT, o que fica muito próximo da melanina também. A luz intensa pulsada é uma opção, né? Pelo fato de você ter uma área de trabalho maior, facilita tratar áreas maiores. Com certeza existe um maior risco de lesão da pele, por trabalhar mais na superfície. Usamos geralmente o filtro de 540 e 580, principalmente 580, porque essas manchas estão mais profundas do que as manchas com melanina. No caso aqui, um caso de hiperpigmentação pós-escleroterapia líquida, né, na fossa poplite, é utilizado uma sessão só de luz intensa pulsada com filtro 580, com um bom resultado, isso após 4 semanas. Hoje em dia temos utilizado a tecnologia Key Switching, que todos vocês conhecem, né, que produz um pulso de laser gigante num tempo bastante curto, que é o que a gente precisa para esses pigmentos, tanto para a melanina quanto para a hemosiderina. E o mecanismo de ação dela, nem como na luz pulsada, é térmico, mas também tem um efeito fotoacústico, gerando explosão daquele pigmento, consequente fagocitose dos resíduos. Hoje nós temos praticamente 4 comprimentos de onda disponíveis na tecnologia Key Switching, 532, 694, 755 e 1064.
Obviamente, quanto maior o comprimento de onda, maior a profundidade. Consequentemente, hoje o que nós mais utilizamos é o 1064 no tratamento dessas manchas de hemosiderina. O Ruby Laser tem resultados para melasmas, mas os resultados não são muito bons na literatura, e também tem um risco de lesão da pele superficial. O laser de alexandrita preserva um pouco mais a epiderme, mas os resultados ainda são pobres para melasmas. A gente não tem praticamente estudo de manchas pós-escleroterapia ou pós-cirurgia de varizes. A gente acaba utilizando a literatura dos melasmas ou das manchas de epiderme. No caso do K-Switch de 1064, esse sim permite a gente tratar lesões mais profundas e em peles mais escuras também, com uma maior segurança. O que a gente tem utilizado hoje é o acroma da Vidence. Habitualmente utilizamos a ponteira de 5 e de 7, que é a profundidade que a gente precisa para trabalhar nesse tipo de pigmento. Esses são alguns resultados de manchas pós-escleroterapia, logo após o tratamento e após 4 sessões. A grande diferença dessa tecnologia em relação à luz pulsada, pelo menos na nossa prática, é que você precisa de mais sessões, o paciente sente menos dor, e geralmente são sessões semanais que a gente realiza. Esse é um outro caso de hiperpigmentação pós-escleroterapia tratada com o K-Switch de 1064, com spot de 5. E esse daqui é um caso de hiperpigmentação pós-cirúrgica. Acho que esses casos são os casos mais difíceis, porque geralmente fica naquela região do hematoma, uma região extensa, uma hiperpigmentação difícil de tratar. Esse é um caso de hiperpigmentação pós-cirúrgica em face anterior de coxa, após 4 sessões também. Um resultado razoável, mas ainda essa paciente tem 2 meses de tratamento ainda. E também a possibilidade de você usar o K-Switch de 532, né, que é o K-Switch de quando você dobra a frequência, mas, no caso, esse comprimento de onda especificamente para a hemosiderina, ele não é tão interessante, porque geralmente esse pigmento ele é muito mais profundo do que a melanina, ele acaba despigmentando a pele. Eu acho que não é tão interessante no caso do cirurgião vascular para sua utilização. Outras opções que nós, da cirurgia vascular, nós estamos habituados a usar, que são opções hoje no mercado, é o laser fracionado não ablativo ou o laser fracionado ablativo. Eles geram as microzonas que vocês estão acostumados para terapia de rejuvenescimento, mas eles são interessantes também em alguns casos, no sentido de você permitir, através dessas microzonas, que o melanófago ou o hemosiderófago saia através dessas microzonas. Então, você consegue uma redução das manchas, mas nós praticamente não temos trabalhos específicos para manchas pós-escleroterapia ou pós-cirúrgicas nesse tipo de paciente, mas são tecnologias possíveis também. Outra possibilidade são os lasers picosegundos, como a gente falou, esses pigmentos, tanto melanina como hemosiderina, precisam de um TRT bastante baixo, tem um TRT bastante baixo, e nesse caso nós não temos trabalho especificamente para hiperpigmentação com laser picosegundo, muito mais utilizado hoje para rejuvenescimento do que especificamente para hiperpigmentação. Também já foi dito aqui a possibilidade do uso da terapia com drogas assistida com laser. Nós também não temos trabalhos específicos hoje no mercado para hiperpigmentação na flebologia estética. Uma das únicas drogas que se utiliza especificamente para a hemosiderina, que é a defuroxamina, ela tem dificuldade de penetração através de ação tópica, talvez seja uma opção, nós não temos trabalhos específicos sobre isso. E a gente acaba usando os resultados de melasma ou de hiperpigmentação pós-inflamatória, mas como nesse trabalho aqui, o K-Switch mostrando resultados interessantes, de 30% a 90% de clareamento, o K-Switch de 1064, melhor até do que o K-Switch 694, do que o Airbag, e também do que a luz pulsada. A grande diferença com relação ao K-Switch de 1064 é que você precisa de mais sessões para você ter um bom resultado, em comparação, geralmente, à luz pulsada. Apesar disso, eu acho uma técnica segura para o cirurgião vascular, especialmente para aqueles que não dominam ainda essas outras tecnologias, porque habitualmente estamos acostumados a usar o 1064 de longo pulso e, eventualmente, a luz pulsada, mas, sem dúvida nenhuma, a ponteira K-Switch de 1064 eu acho bastante segura para o tratamento desses pacientes. Agora, apesar das manchas serem ruins, elas sempre acompanham os resultados, os momentos bons, né? Muitas vezes o paciente foca muito na mancha pós-escleroterapia, mas, na verdade, os resultados são melhores do que propriamente dita a complicação. Obrigado pela atenção. Obrigado, Elias.